Olá, vamos começar o nosso encontro fazendo a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre um pouquinho mais da oração, tá? No dia de Pentecostes, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, que estavam reunidos em oração. O Espírito que ensina a igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, vai também formá-la para a vida de oração. Na primeira comunidade de Jerusalém, os fiéis se mostravam assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. A sequência é típica da oração da igreja, fundada na fé apostólica e autenticada pela caridade alimentada na Eucaristia. Essas orações são as que os fiéis ouvem e leem nas Escrituras, principalmente os Salmos, o Espírito Santo, que lembra Cristo, a sua igreja orante. Também a conduz à verdade plena e suscita formulações novas que exprimirão o insondável mistério de Cristo, atuando na vida, nos sacramentos e na missão de sua igreja. Essa formulação se desenvolverá nas grandes tradições litúrgicas e espirituais. As formas de oração, como nos são reveladas pelas escrituras apostólicas canônicas, serão normativas da oração cristã de formas permanentes. A primeira é a bênção e a adoração. A bênção é o encontro de Deus e do homem. Na bênção, o dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e se unem. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode bendizer aquele que é a fonte de toda bênção. Duas formas fundamentais exprimem esse movimento de bênção. Ora, ela sobe, levada no Espírito Santo por Cristo ao Pai. Nós o bendizemos por nos ter abençoado. Ora, ela implora a graça do Espírito Santo, que por Cristo desce de junto do Pai. É Ele que nos abençoa. A adoração é a primeira atitude do homem, que se reconhece criatura diante de seu Criador. Exalta a grandeza do Senhor, que nos fez a onipotência do Salvador, que nos liberta de todo mal. A adoração do Deus 3 vezes santo e sumamente amável nos enche de humildade e dá garantia a nossas súplicas. É pela oração de súplica que exprimimos a consciência da nossa relação com Deus como pecadores. Sabemos, na qualidade de cristão, que nos afastamos de nosso Pai quando pecamos. O pedido já é uma volta para Ele. O pedido de perdão é o primeiro movimento da oração de súplica. Tem piedade de mim, pecador. Está em Lucas 18, versículo 13. É a condição de uma oração pura, justa e prévia da liturgia eucarística, como da oração pessoal. A súplica cristã está centrada no desejo e na procura do reino que vem, de acordo com o ensinamento de Jesus. É a oração de Paulo, o apóstolo por excelência, que nos revela como o cuidado divino por todas as igrejas deve animar a oração cristã. Todo batizado trabalha para a vinda do reino. Quando participamos
do amor salvador de Deus, compreendemos que toda necessidade pode vir a ser objeto de pedido. Cristo é glorificado pelos pedidos que oferecemos ao Pai em seu nome. É com essa garantia que Tiago e Paulo nos exortam a orar em todo o tempo. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Ele é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens, dos pecadores, sobretudo. Ele é capaz de salvar de modo definitivo aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles. O próprio Espírito Santo intercede por nós, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Está em Romanos 8, versículo 26 a 27. Interceder, pedir um favor de outro, desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa de Cristo, é a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não procura seus próprios interesses, mas pensa sobretudo no interesse dos outros e reza mesmo por aqueles que lhe fazem mal. As primeiras comunidades cristãs viveram intensamente essa forma de partilha. O apóstolo Paulo as fez participar, assim, de seu mistério do Evangelho, mas intercede também por elas. A intercessão dos cristãos não conhece fronteiras. Por todos os homens, pelos que detêm autoridade, pelos que nos perseguem, pela salvação daqueles que recusam o Evangelho. A oração de graças caracteriza a oração da Igreja, que, celebrando a Eucaristia, manifesta e se torna mais aquilo que ela é. Com efeito, na obra da salvação, Cristo liberta a criação do pecado e da morte para consagrá-la de novo e fazê-la retornar ao Pai para a sua glória. A ação de graça dos membros do corpo participada de sua cabeça. Como na oração de súplica, todo acontecimento e toda necessidade podem se tornar oferenda de ação de graças. As cartas de São Paulo começam e terminam frequentemente por uma ação de graças, e é o Senhor Jesus sempre que está presente. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em Cristo Jesus. Perseverai na oração, vigilantes com ação de graças. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Cantá-o pelo que Ele é, mesmo é dar-lhe glória, mais do que pelo que Ele faz. Por aquilo que Ele é, participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé antes de o verem na glória. Por ela, o Espírito se associa ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho ao Filho único, em quem somos adotados e por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é sua fonte e termo final, o único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos feitos. Coríntios 1, 8, 6. A Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. É a oferenda pura de todo o corpo de Cristo para a glória de seu nome, segundo as tradições do Oriente e do Ocidente. Ela é o sacrifício de louvor. E ela nós recebemos na nossa missa, né? O católico, ele tem a maior oração, que é a missa, onde nós recebemos o corpo de Cristo.